Graça e paz, povo de Deus. Hoje estaremos compartilhando a palavra do Senhor com o tema Não perca o foco, priorize Deus. Este é o grande objetivo da nossa fé. Que nós possamos, priorizar Deus na nossa vida. Não deixar que nada roube o foco do Senhor do nosso coração. Abra o seu coração, a sua vida. Tenha Deus em primeiro lugar na sua história. Tenha Deus em primeiro lugar na sua vida. Vamos louvar o Senhor com esse cântico do grupo Filhos do Homem. Me leva. Que nós possamos ser levados para perto de Deus. Que a graça do Senhor nos alcance. Que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida. Se você souber, cante essa canção conosco. Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, escudo escutar, de todo o coração obedecer. Essa igreja cura meu coração, Deus. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar, posso me completar, posso me completar. Diz que leva onde eu posso ouvir. Nós possamos estar onde podemos ouvir a voz do Senhor. Onde eu posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz. Seu bate agora o som de quebrantamento em aos teus pés. Jesus me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, diz igreja. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Quando eu escutar de todo o coração obedecer. Põe a mão no seu peito, descura o meu coração. Meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Só no centro da tua vontade, Deus, eu posso me completar. Brada no fundo do coração, igreja, me leva, Deus. Onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. De humilhação, de quebrantamento, me leva nos teus pés. Jesus me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Pegue agora a tua oração. Graças a Deus, nós precisamos estar num lugar da nossa vida, num lugar do nosso ser, onde nós possamos ouvir a voz de Deus. Um dos maiores desafios, talvez, da fé, seja eu conseguir
manter Deus no foco central da minha vida. Nós precisamos não perder Deus do foco. Nós precisamos priorizar Deus. Este é um desafio dos mais relevantes da fé cristã, da vida cristã. Tenha Deus no foco, não perca Deus de foco. Priorize Deus. Deus precisa ser a prioridade na vida de alguém que de fato deseja ser um crente. Um crente verdadeiro em Cristo Jesus. E nós precisamos compreender isso. E a vida de Davi, ela nos ensina muito, mas muito, muito mesmo, sobre a grande realidade de andar com Deus. A vida do Davi, ela nos ensina porque ela vai se construindo a partir do querer de Deus, e no meio deste querer de Deus aparece esse homem com uma natureza humana, esse homem que tem apelos, que tem sentimentos, que tem distrações, e que diante disso tudo, ele consegue perder o foco em alguns momentos da sua história. E o resultado disto é que ele esbarra num Davi que ele não queria oferecer para Deus, num Davi que ele não queria oferecer para a história do seu povo como rei. E agora ele tem que se corrigir. E nós encontramos no livro de Samuel a história deste homem. A história de um Davi que acerta e erra, de um Davi que conserta, que quando peca ele percebe a necessidade de se arrepender destes erros, consertar a sua vida com Deus, resgatar a sua comunhão com Deus e assumir as responsabilidades destes erros, desses pecados, que não são fáceis para a natureza humana. Mas nos Salmos, nós temos a alma deste homem. Nós temos o apelo, a angústia, a dor, o amor, o apego à misericórdia, à graça de Deus. Nós temos as dores internas deste homem quando descobre que esta comunhão foi perdida. E as lutas que este homem trava consigo mesmo, com a sua alma, para resgatar essa comunhão, para manter esta vida, para manter este servo no altar de Deus. E ali nós aprendemos as lutas que Davi trava consigo mesmo para manter o foco, para priorizar Deus nos seus sentimentos, nas suas emoções. Nós precisamos priorizar Deus nas nossas vidas. Por isso eu queria que você, por gentileza, abrisse comigo a sua Bíblia aí, se você tiver, no Salmo 63. E este salmo fala de como Davi precisou se reorganizar como homem, como servo, como ele precisava realinhar o foco da vida em Deus, para que não se perdesse, para não que se perdesse diante de Deus e como servo para com este Deus. E o verso 1 ao verso 8, Davi nos dá algumas lições importantíssimas para se andar com Deus. Ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com lábios jubilosos. A minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti,
Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. E ele ainda diz mais: canto de alegria quando estou à sombra das tuas asas. A minha alma se apega a ti. A tua mão direita me mantém de pé. Olha que texto fantástico. Que texto é esse? Que expressão, que intensidade esse homem coloca diante de Deus, como ele rasga sua alma e descreve de maneira tão objetiva e profunda a maneira como ele busca servir a este Deus. E assim que foi a história de Davi, essa luta que ele trava para não se perder diante de Deus e não perder Deus de vista. E é por isso que nós não podemos perder o foco. Devemos priorizar Deus. Davi, quando deixou Deus de lado no sentido de ter Deus como foco na sua vida, e ele olhou mais para os apelos do seu coração, para as inclinações do seu coração, desconsiderando Deus como centro da sua vida, como motivação maior da sua vida, e atentou e atendeu para os anelos do seu coração, Davi cometeu 5 erros que ele jamais esperava. Erros que nós também podemos cometer, estes ou outros, quando distraímos e tiramos Deus do centro do nosso foco. Davi cometeu erros terríveis, que trouxe para ele sensações e afastamentos de Deus. E nós também nos afastamos de Deus quando cometemos pecados. Quando nos permitimos não ter mais Deus no centro do nosso foco, não ter mais Deus na prioridade da nossa vida. Primeiro, Davi se permitiu ser tentado. O país estava em guerra, Davi era um guerreiro experiente, tinha um bom exército neste momento, e os reis iam para a batalha. E 2 Samuel narra que Davi, ao invés de ir à batalha, ficou no palácio. Ficou ali para descansar, para repousar. E quando ele vai ao pátio, à varanda do palácio, que ele olha para baixo, para ver o pátio do palácio, Batseba estava ali tomando banho. A maioria dos homens não estavam mais em Jerusalém, e ela estava ali tomando banho. E quando Davi olhou para aquela mulher tomando banho, ele foi tentado. Quando nós deixamos de olhar para Deus e olhamos para aquilo que está ao nosso redor, os nossos olhos certamente se esbarrarão em alguma coisa, em alguma situação que nos tentará. Por isso é importante ter Deus como foco essencial da nossa vida. Não deixe os seus olhos aí perdidos. Não deixe os seus olhos aí sem objetivos. Não deixe os seus olhos alcançarem aquilo que não deve, aquilo que permite que a surpresa da distração roube você da presença de Deus. Quando Davi olhou para Batseba, ele foi tentado e ele foi roubado da presença de Deus. Agora quem entra no centro da história, no foco desta mulher, no foco de Davi, no centro da história de Davi, é Batseba, não é mais Deus. E aí ele comete o segundo pecado. Qual que é o segundo pecado? Davi se permite cair em adultério. Olha, agora são 2 pecados terríveis diante de Deus. Primeiro, tirou Deus do foco e o resultado foi tentado. Segundo, ao ser tomado pela tentação, Davi aceita cair em adultério. Ele manda chamar aquela mulher. Quem que é aquela mulher? Chama aquela mulher. Eu quero conversar com ela. E o resultado, Davi se adultera com essa mulher. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. A Bíblia diz que nós precisamos guardar o nosso coração.
A maneira correta de guardar o meu coração é estar concentrado, estar focado em Deus. Deixar Deus estar no centro das minhas intenções, dos meus desejos. Essa é a maneira certa de guardar o meu coração. O Provérbios diz assim, acima de tudo, é o que diz lá em Provérbios 4, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Davi, ao se permitir ser tentado, saiu da presença de Deus. E ao cair em adultério, Davi se deixa dominar pela presença do pecado. Mas como um abismo leva a outro abismo, a coisa ainda podia piorar. É assim quando nós pecamos. Se você não cai em si, clama a Deus misericórdia e perdão, um pecado vai chamando outro pecado, vai chamando outro pecado, daí um pouquinho você não está apenas distante, separado de Deus, você está preso num lamaçal podre. Agora Davi, para tentar resolver o seu erro, cede à malícia. Davi agora fala, meu Deus, que loucura que eu cometi! E quando Davi descobre, a mulher está grávida. E Davi agora, ele se enche de malícia. E ele começa, ele mesmo, ao invés de enfrentar o seu erro, criar uma maneira de resolver o seu pecado. Davi fala, olha, chama um guarda e fala, você vai até onde está tendo a guerra e fala que está na hora de dar um descanso para Urias. E a intenção de Davi era que Urias viesse descansar em casa, que era o marido daquela mulher. E aí ele ia ficar com a sua mulher, ia entrar num momento de intimidade, e eles iam falar, olha, o filho é seu. Olha que malícia. A gente nunca deve buscar resolver um erro cometendo outro erro. A gente resolve erros com arrependimento, não é com esperteza. E Davi quis resolver com esperteza. E quando Urias volta, esse homem pensa, como é que eu posso ficar em casa, descansando, namorando, e o nosso povo na guerra? Eu sou um soldado. Eu sou um das linhas de frente, eu sou oficial aqui também, nesse exército. E ele disse, eu vou ficar de vigia na guarda do rei. Ao invés de ir para casa, ele foi para a guarda. Não deu certo, irmãos. Não é verdade? Não deu certo. E Davi chama um outro soldado e faz ele agir como se tivesse vindo correndo da guerra. E fazer um apelo a Urias para voltar para a guerra. E Davi manda uma carta para ele entregar ao general Joás. E sabe o que ele faz? Ele mesmo leva essa carta, e essa carta é pedindo para colocar o próprio Urias lá no frente da batalha. No fronte da batalha. Para que ele pudesse estar mais perto da morte. E aquela mulher ficasse viúva e o rei a tomasse para si. Quem tenta resolver um erro com outro erro, adota o princípio de Satanás na sua vida. Nós resolvemos erros, nós resolvemos pecado, com arrependimento. Um outro pecado que Davi comete lá na frente, que percebe que ele estava mais sensível, cedendo ao seu coração, é o orgulho. Davi manda fazer um censo da nação para saber qual era o potencial dessa nação. Irmãos, tudo que Israel venceu, tudo que Israel ganhou, tudo que Israel conquistou, não é por causa do potencial que a nação tinha. É porque ela estava diante do Deus vivo, do Deus da glória. Tudo que nós alcançamos, tudo que nós conquistamos, não é porque nós somos os bonzões, não. É porque o Senhor é o nosso Deus. É porque Deus é aquele que está conosco. Se nós não entendemos isso, o orgulho entra no nosso coração. E quando o orgulho entrou no coração de Davi, ele quis ver o potencial dele que estava vencendo as guerras. Como que ele poderia enfrentar as outras nações? E por último,
Um outro erro que Davi enfrentou e também não soube resolver, porque o seu coração estava afetado, foi a traição de Absalão. O filho que tenta dar um golpe de estado, roubar o trono do rei, e logo o filho mais amado, Absalão. E Davi teve que fugir do palácio, largar o trono para o filho, porque não soube tratar o pecado de Absalão como pecado. A tendência é quando as pessoas que estão mais próximas, que nós amamos, que fazem parte da nossa família pecam, é a gente tentar dar um jeitinho, ao invés de tratar o pecado como pecado. E sabe qual é o resultado disso? Nós criamos Absalões para as nossas vidas. Pessoas que vão nos trair e vão tentar tomar de nós aquilo que Deus nos deu. Pecado tem que ser tratado como pecado com quem comete. E a única forma de largar o pecado é arrepender e ir para os pés do Senhor. Como diz o cântico, me leva para perto de ti, até onde eu possa ouvir a sua voz, porque quando eu ouvir a sua voz, eu conseguirei contemplar o meu coração. Quando nós ouvimos aquilo que Deus fala conosco, nós conseguimos contemplar o nosso coração, não é verdade? E saber exatamente quem nós somos na presença de Deus. Nós aprendemos essas lições com Davi na história dele, de como é fácil errar, pecar e se confundir diante de Deus, e tirar Deus do foco central da nossa vida, e não priorizar Deus na nossa história. Mas no Salmo 63, Davi mostra ajustes que ele teve que fazer na sua vida para trazer Deus de volta para o foco central da sua vida, do seu coração. Para deixar Deus preencher de forma completa o seu coração. E Davi ensina algumas atitudes importantes para não perder o foco na fé e priorizar Deus. A primeira coisa que Davi ensina aqui no Salmo 63 é que nós precisamos reconhecer que Deus é Deus. No verso 1 ele diz aqui, ó Deus, tu és o meu Deus. A palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final é Deus quem dá. Crente que é crente não abre mão de que o Senhor Deus seja o Deus da sua vida. Nós não podemos ter o coração dividido entre Deus e o mundo. Eu posso louvar a Deus com meus lábios, mas eu posso sair cantando músicas mundanas também. Eu vou fazer uma live, uma hora eu louvo a Deus, uma hora eu louvo o mundo. Isso é pessoas que estão seguindo o seu coração. Aquilo que Deus santificou, o homem não pode mais aceitar ser contaminado. Se o Senhor se te separou para louvar, então é só para isso. Deus não pode e não quer ser Deus de vez em quando na nossa vida. Ele quer ser Deus todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. O segundo grande aprendizado que nós precisamos ter para não perder o foco e priorizar Deus é que nós precisamos aprender a buscar Deus intensamente. Nós estamos num momento onde qualquer oração, qualquer uma horinha de oração é uma luta para o crente. O crente esquece o culto de oração. Esquece o desafio de oração. O crente esquece que tem que dobrar os joelhos e gastar tempo na presença de Deus. Quando nós temos Deus no centro da nossa vida, nós separamos tempo para dobrar os joelhos e invocar, buscar a Deus intensamente. Clamar a misericórdia de Deus.
Senhor, não deixa o meu coração ser confundido. Segura nas minhas mãos, senão eu caio. Eu quero buscar ao Senhor, não é porque eu preciso, é porque eu não posso mais viver sem o Senhor. É com intensidade, é com o coração cheio, é com o coração de quem deseja intensamente o Senhor. A terceira grande lição que nós aprendemos aqui no Salmo 63, ainda no verso 1, é que nós precisamos ter sede de Deus. Nós precisamos ter sede de Deus. A água, ela é extremamente importante para o corpo. A pessoa que não se hidrata, a pessoa que abre mão de beber água, o sangue engrossa, ela reduz a quantidade de sangue no corpo. E o resultado disso é que o organismo começa a ficar fragilizado. Os rins começam a adoecer. Isso vai interferir na oxigenação dos nossos rins e vai provocar uma série de lesões no nosso corpo. A falta de beber da presença de Deus, ela também vai desoxigenar a nossa fé. Nós precisamos beber da presença de Deus. Senão nós vamos desoxigenar a nossa fé, e o resultado disso é que uma série de enfermidades vai tomar conta da nossa alma. Uma série de enfermidades vai minar a nossa fé. E nós vamos nos sentir sem autoridade, sem motivação, preguiçosos para Deus, preguiçosos para buscar a Deus, pequeninos diante dos desafios, abalados pelas tristezas, desconfiados do mundo espiritual. Nós temos que beber da presença de Deus, através da sua palavra, através da devoção, através do jejum, através da oração. Nós não podemos abrir mão de uma dieta espiritual saudável, com jejum, oração e palavra de Deus. O quarto aprendizado que Davi nos mostra aqui no Salmo 63 está no verso 4. Nós precisamos aprender a sermos presentes no culto. Ele diz assim: quero contemplar-te no santuário, no teu templo, e avistar o teu poder e a tua glória. Como nós precisamos ter saudade da casa de Deus. Saudade de reunir. Reunidos somos mais fortes. De buscar a Deus, de invocar o nome do Senhor. Saudade daquele ambiente dos instrumentos, do coro de muitas vozes, das muitas orações, onde acabou a glória de Deus visita o seu povo. Como nós precisamos disso? A quinta lição que nós aprendemos neste salmo está no verso 3, onde diz assim: o teu amor é melhor que a vida. E ele diz assim: por isso os meus lábios te exaltarão. O aprendizado que nós tiramos aqui para não perder Deus de foco, para priorizá-lo na nossa vida, é que nós precisamos trocar as reclamações pelas glorificações. Nosso espaço não é o espaço da reclamação, da murmuração. A murmuração é pecado. Nosso espaço é do agradecimento. Nosso espaço é da glorificação. O crente, ele não abre mão de glorificar a Deus. O tempo todo
Nós precisamos glorificar a Deus o tempo todo. Por aquelas coisas que nós entendemos, nós temos que glorificar a Deus. Por aquelas coisas que nós não entendemos, nós também precisamos glorificar a Deus. Para não perder o foco na fé e priorizar Deus, eu preciso trocar a reclamação pela glorificação. Só Deus entende muitas vezes o que está acontecendo conosco. Então glorifique a Deus. Não vá para o lado daqueles que murmuram, daqueles que reclamam, porque isso desagrada o coração de Deus. Mas esteja no lado daqueles que agradecem, daqueles que glorificam a Deus. O quinto aprendizado que o Salmo 63 nos oferece para não perder o foco e priorizar Deus na nossa história é que de fato não podemos perder Deus de vista. O verso 5 diz assim, o verso 4 diz assim: eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Sabe o que significa isso? Ele vai dizer assim: eu sempre vou buscar tirar coisas boas do meu coração, acerca do que eu posso pensar de ti, Senhor, e eu estarei sempre rendido a ti. É isso que ele está dizendo. É isso que Davi está propondo aqui para quem anda na presença do Senhor. O crente não pode estar entre aqueles que perde Deus de vista quando os problemas aparecem. Tem crente que quando a coisa não dá certo, ele fala: Deus não se importa comigo. Ou tem pessoas que quando clamam e Deus não dá aquilo que ela busca, ela diz: olha, ou Deus não existe, ou eu não sou importante para Deus. Quando nós assumimos essa condição é porque Deus não tem sido a prioridade na nossa vida, nós perdemos Deus de foco. Mesmo quando não der certo, mesmo quando não acontecer aquilo que você espera, esteja rendido diante de Deus. Fala: Senhor, eu vou continuar confiando no Senhor. Se o Senhor permitiu, é porque o Senhor tem ou pode fazer um grande propósito a partir disso. Não perca o foco. Priorize Deus. Priorize Deus. Faça do jeito de Deus. E sempre será feito da melhor maneira. A sétima característica que Davi ensina no Salmo 63, para nos ajudar a não perder o foco e priorizar Deus, é que é necessário aprender a ter satisfação em Deus. O verso 5 ele fala algo fantástico. Ele diz assim: a minha alma ficará satisfeita como a alma de alguém que está num rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Olha, rico banquete é bom, hein? Quando a gente está num hotel e você vai para o café e tá aquelas maravilhas, aquelas delícias postas, você... Fala a verdade, você entusiasma e diz: meu pai, que coisa boa, hoje é hoje. Não é verdade? Você vai lá e que experimenta uma coisa, experimenta outra. É bom demais, não é mesmo? Davi estava acostumado com grandes banquetes, ele era rei. Ele levantava pela manhã e os banquetes já estavam lá, provados, estavam lá, dispostos para ele. Imagina a alegria do rei, né? Mas ele dizia assim: Senhor, eu estou deixando a minha alma aprender a estar satisfeita com o Senhor, como se estivesse diante de um grande banquete. Nós não podemos cair no levianismo da fé
de quando Deus não responder, quando Deus não nos satisfazer com as nossas expectativas, ficar chateados com Deus. Ninguém pode se chatear com Deus. Deus é Deus. O oitavo aprendizado que eu gostaria de compartilhar, que Davi compartilha conosco aqui, para que nós possamos não perder o foco e ter Deus em prioridade, é que precisamos nos manter diante de Deus também nas horas de intensa alegria. Tem gente, quando vem a alegria, lembra de tudo menos de Deus. É assim? Ele diz assim: quando me deito, lembro-me de ti, e penso em ti durante as vigílias da noite. Há algumas semanas eu estive orando muito por algumas famílias da igreja, que neste período, irmãos, perderam emprego, caíram em dívidas, e eu estive clamando a Deus todas as noites por aquelas famílias, por cada membro daquela família, pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia, lembra da tua misericórdia, ajuda essas pessoas. Mas essa semana eu pude dobrar os meus joelhos só para agradecer à noite. Porque quando eu fui contactar essas famílias, todas elas foram contempladas com resposta de Deus. E eu pude dizer: Senhor, eu só quero agradecer hoje a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça, a tua benevolência, porque o Senhor amou o seu povo e o Senhor foi misericordioso. E o Senhor proviu. O Senhor foi um Deus providente. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Às vezes a maravilha de Deus não é aquela que nós gostaríamos, não é a mesma maravilha aos nossos olhos. Mas isso não faz ele menos maravilhoso. Deus é precioso em todos os sentidos. Aquele que não perde o foco nas horas de alegria, não se esquece de Deus. Tem gente que quando está tudo bem, esquece de Deus. Quando tem tudo, quando não tem problemas, quando não tem dificuldades, esquece de Deus. Agora está tudo bem, é só alegria. Não é assim? Tem gente que faz isso. Mas Davi falou assim: eu vou entrar a noite adentro agradecendo a Deus pelo cuidado dele. Não perdendo consciência que tudo que eu tenho de bom, eu tenho porque Deus é bom, porque a Bíblia diz: toda boa dádiva que você recebe porque Deus é bom. Glória a Deus! É isso. Não lembre que Deus é bom só na hora do aperto, porque isso é uma fé uma fé interesseira. Lembre que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. A nona lição que Davi nos oferece sobre a necessidade de priorizar Deus e como manter Deus em prioridade é que nós devemos nos preencher com Deus. Tem pessoas que têm natureza que elas não podem ficar nem um momentinho sem estar preenchido por Deus, senão vai se preencher de coisa ruim. Então, ocupe a sua vida, preencha a sua vida de Deus. O verso 6, Davi diz assim: penso em ti durante toda a noite, o tempo todo. É isso que ele quer compartilhar conosco. O ser humano precisa estar cheio de Deus, senão vai se encher do que não presta e vai desagradar a Deus. A 10ª lição: tenha no seu foco
que Deus é a nossa proteção. O verso 7 diz assim: porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. Nós não podemos abrir mão de saber que podemos contar com Deus, que Deus não abandona aqueles que lhe pertencem. Você sabe quando os dias estão normais, como você sai de casa, mas você não sabe como volta, ou se volta. E nesses dias também de pandemia, mesmo dentro da sua casa, você corre o risco de não estar seguro. Eu vi uma cena num telejornal esses dias de uma onça aqui no Brasil pulando um muro de uma casa dentro da cidade. Esses dias, com esvaziamentos de cidades, os animais estão entrando na cidade. Não vem barulho, não vem movimento, então entram. E a onça, ela pulou o muro com tanta facilidade que eu fiquei abobado. Ela não precisou fazer esforço nenhum. Eu falei, meu Deus! Essas pessoas que estão ali dentro daquela casa estão achando que estão seguras. E a onça entrou lá dentro com uma facilidade absurda. Sabe onde é que nós estaremos seguros? É debaixo das asas do Senhor. É lá que está a nossa segurança. É ali. E nós temos que ter o nosso foco em Deus com essa consciência. A nossa consciência precisa estar focada em Deus como alguém que diz, meu Deus, o Senhor é a única certeza que eu tenho. Tirando o Senhor, tudo é dúvida neste mundo. Tudo é dúvida na vida. Mas estando no Senhor, até as dúvidas se rendem à certeza de que o Senhor pode tudo. Portanto, não perca Deus de foco. Não perca o foco na sua fé. E por último, Davi nos ensina no verso 8 que nós precisamos nos apegar a Deus. Porque Ele é o nosso sustento. Nós precisamos nos apegar a Deus. Olha, um grande jornalista da nossa cidade, Belo Horizonte, jornalista esportivo, que eu admirava tanto, foi para a França fazer uma cirurgia de vesícula. Que qualquer hospital aqui em BH faz. Qualquer hospital do SUS faz com maestria. Mas com tanto recurso, foi passar as férias na França e foi fazer lá essa cirurgia. E lá foi surpreendido com uma infecção hospitalar e veio a óbito. Com todo o recurso, com uma equipe de primeira, num hospital de primeiro mundo, mas não foi bem sucedido e acabou falecendo. Olha, Davi, ele diz assim, eu vou lutar para estar apegado ao Senhor, porque na verdade é o Senhor quem sustenta a minha vida. É Deus quem te sustenta. Não é os seus recursos, não são as suas forças, não é a sua condição. Nós sabemos como deitamos e não sabemos como levantamos. Alguns deitam e não acordam mais. Por isso nós precisamos confiar em Deus. Só quem não perde o foco na fé
pode se apegar a Deus de fato. Intimidade vem com o tempo e não com a intensidade. Tem pessoas que você tem uma intensidade com elas, mas não consegue ter intimidade. Às vezes ganha até a antipatia da pessoa. Fulano é abusado, fulano é entrão. Mas à medida que você vai caminhando com as pessoas, você vai construindo intimidade. E quanto mais intimidade nós temos, mais nós respeitamos o outro. Com Deus também é assim. Por isso a minha palavra para você nessa noite é: não perca o foco. Priorize Deus. Eu quero concluir dizendo que nós não podemos abrir mão disto. Deixar o nosso foco em Deus ser substituído, ser derrotado. A fé, ela requer atenção, discernimento e foco. Muito foco em Deus, para não ter roubado a nossa visão de mundo e as oportunidades nos derrubarem. Quanto mais intensas são as tempestades, mais pesadas as cargas, assustadores os desafios, mais focado em Deus nós precisamos estar. Deus precisa ser a nossa prioridade. Então eu quero dizer para você: ponha Deus no foco. Coloque Deus no foco da sua vida. Eu quero orar por você. Pedir a Deus: Senhor, tire as distrações. Ajude teu servo, tua serva a estarem focados em ti. E logo depois nós estaremos ceando. Feche os seus olhos onde você estiver e receba essa ministração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus de glória e poder, quando nós começamos a ouvir o nosso coração, coração que é um espaço sensível, fácil de ser corrompido, tua palavra diz que o coração é mais corrompível que tudo, nós tropeçamos, desviamos do Senhor, nos perdemos na fé. Mas quando nós estamos focados e, ao contrário, lutamos para preencher o nosso coração do Senhor, da tua graça, da tua presença, a bênção do Senhor nos toca. Dai-nos esta graça, Deus. O Senhor conhece a vida, os desafios e o coração de cada um que está ouvindo esta palavra. Eu clamo ao Senhor por misericórdia. Lembra da tua bondade e do teu amor e dai-nos a tua graça, porque ela é melhor do que a vida. A graça, que é esse espaço da tua presença, que é o espaço onde a paz está, não a paz que o mundo oferece, que é uma paz de condição, de tranquilidade, de saúde, mas uma paz que ultrapassa tudo isto, mas que nos deixa satisfeito por estarmos em Ti. Abençoa, abençoa, Deus, aquele que invoca o Teu nome e confia em Ti. Aquele que crê no Senhor, que a nossa vida seja preenchida por Ti, que nós não percamos o foco, mas tenhamos o Senhor como prioridade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. Pegue o seu pão aí, ceie comigo. E diz a palavra que ele, tendo partido, deu graças e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Este é o meu corpo. Todas as vezes que vocês comerem deste pão,
façam isso em memória de mim. É por isso que a ceia não é Santa Ceia. Ela é para os santos, é por isso que ela é ceia do Senhor. Porque ela é para aqueles que estão em comunhão com Cristo. Por isso, Senhor, nós te damos graças pelo pão. E te louvamos pela oportunidade de fazermos parte do corpo de Cristo espalhado por este mundo. E dele comemos em nome de Jesus. Coma do pão. Aleluias, Deus. Glórias ao nome do Senhor. Exalte o Deus da glória. E ainda diz mais a palavra de Deus, que depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança que é feita através do meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice do Senhor, estarão anunciando que o Senhor morreu por vocês. Quando se reunirem, façam isso. Comam do pão e bebam do cálice até que eu venha. Por isso, Senhor, nós te damos graças pelo cálice, que nos dá a lembrança de que o Senhor derramou o seu sangue ali naquela cruz, para que nós pudéssemos ter lavado a nossa natureza e deixássemos de ser, ó Deus, pecadores. E agora, na condição de pecadeiros, vivemos em santificação diante de Ti, todos os dias, para a glória única do Teu nome, em nome de Jesus. Tomemos do cálice do Senhor. Aleluias. 5 lições de como é fácil pecar quando tiramos Deus do foco central da nossa vida. E 10 lições para ter Deus no foco maior da nossa história. Não perca o foco. Confie em Deus. Priorize Deus. O Senhor te ama. O Senhor te deseja. O Senhor quer te abençoar. Pai, abençoe o teu povo com graça. Abençoe o teu povo com paz. Dê uma semana de bênção, de comunhão, de intimidade contigo. Que o Senhor providencie sobre a vida do teu povo, segundo as suas necessidades. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces comunhões do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Dias de bênção, dias de vitória, dias de graça. Compartilhe essa palavra com alguém que você ama. Deus te abençoe poderosamente, meus santos. Deus te abençoe gloriosamente. Um beijo no coração para toda a Igreja de Cristo. Amém.